Olá, paz e alegria, Deus abençoe grandemente o seu dia. Seja bem-vindo aqui ao canal. Que bom que nós estamos aqui para a meditação do Evangelho de hoje. Hoje 2 versículos, mas que tem muito a nos ensinar. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Olha que mensagem importante para os dias de hoje, que Jesus tem para nos ensinar. E nós vamos acolher, então, nos nutrindo da palavra de Deus, sendo direcionados por ela, que nosso coração esteja aberto, inspirados pelo Espírito, para poder, sobretudo, colocar em prática. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí o sininho, para você receber as notificações, curte, comenta, interage. Quando você faz isso, ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas e essas mensagens têm chegado muito longe, graças à sua interação também. Que bom que nós estamos aqui. E aí, volto a falar, você quiser entrar num grupo de WhatsApp para receber antecipadamente todos os dias o Evangelho, a reflexão do Evangelho e também outros conteúdos do canal, entra no grupo, tá aí na descrição desse vídeo, tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar para poder participar. É um grupo fechado, não tem muitas mensagens, e você pode também colocar outras pessoas, pode compartilhar o grupo também para outras pessoas entrarem. Vamos então meditar o Evangelho de hoje. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que as primeiras comunidades cristãs passavam por esses momentos. Os judeus, a religião judaica, eles tinham aquele senso de exclusividade. Eles achavam que eles eram exclusivos, a salvação era só para eles e os outros eram excluídos. Dentro das primeiras comunidades cristãs, muitos judeus estavam se convertendo e estavam vindo com este senso de exclusividade. Por isso aqui nós vamos ver esta exclusão, que o evangelista João chega para Jesus e epa, tem gente aí fazendo, é como se ele tivesse, estão fazendo o bem aí em teu nome, mas não seguem a gente. Como assim? Só porque não segue, não é um dos apóstolos, está fazendo bem e por isso tem que ser impedido? Não é para impedir. Se o bem está acontecendo, o mal está sendo expulso, então por que impedir? Por que impedir se está vendo um bem acontecendo? Não podemos impedir. Então Jesus ele vai trazer para nós uma outra visão e a gente precisa ter essa visão cristã, esse discernimento de Cristo. Como assim? A pessoa está fazendo bem só porque não é dos nossos, não nos segue, então a gente vai proibir, vai ficar contra? Jamais. O bem tem que acontecer. Independente se é da minha religião ou não, o bem tem que acontecer no mundo. Devemos respeitar isso, devemos acolher e até incentivar que o bem aconteça, não impedir. Mas os discípulos estavam querendo impedir porque talvez estavam com aquele senso de exclusividade, não só de eleição. Entendiam que a eleição era só para eles. Não. Se nós formos observar na ótica cristã, todo mundo é eleito por Deus, tem uma eleição para alguma missão no mundo. O que faz a diferença é se a pessoa elege a Deus. Mas há uma eleição, todos são chamados a fazer o bem, todos têm uma vocação, uma eleição. Agora, se eu correspondo a esta vocação, se eu elejo Deus na minha vida, é outra coisa. Então, nós precisamos viver o ecumenismo. Aqui Jesus está falando para nós, a gente interpreta dessa maneira como um bom ecumenismo. O que é um bom ecumenismo? Existem muitas realidades cristãs e a gente precisa ver o que tem de comum entre nós. Tem muito mais coisa que nos une do que nos divide.
Tem muito mais coisa que é o bem, inclusive a palavra que é proclamada, que é anunciada, o bem que é feito pela palavra de Deus, que é anunciada, do que coisas ruins. Tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, muito mais coisas que nos une do que o que nos desune. Então há aqui nesse evangelho a abertura para o ecumenismo. O bem tem que acontecer e não vamos impedir. Lembra quando Jesus viu 2 barcas na margem e ele subiu numa das barcas para poder ensinar, e foi a barca de Simão Pedro. Jesus escolheu uma barca, mas quando houve a pesca milagrosa, a outra barca veio para ajudar. Então, tudo bem, você entende, estamos na igreja, na barca de Pedro, mas existem outras barcas que ajudam, e muito. Tem lugares em que a igreja, nós como católicos, por exemplo, a gente não consegue ir, a gente não alcança. Às vezes, por falta desse espírito missionário mesmo. Mas tem muitas igrejas lá que estão alimentando, nutrindo as pessoas com a palavra de Deus. É claro que algumas, às vezes, equivocadas, mas estão lá fazendo bem. Dentro dos presídios, misericórdia. Você for olhar o número de católicos para o número de evangélicos, é uma diferença absurda. E aí imagina, e lá estão ouvindo a palavra de Deus, e em muitos lugares não são pelos católicos. Então há muito bem que está sendo feito e que nós devemos, ao invés de impedir, de criticar, devemos incentivar. Tem padres que criticam, tem padres que falam até da própria Igreja Católica. Tem padres em algumas mídias aí que falam mal do Papa, que colocam pessoas, e eles têm muitos seguidores, colocam pessoas contra a Igreja Católica, contra o Papa. Eu digo por experiência própria, numa missão, num município, dando formação para os ministros da palavra, durante 2 anos, no decorrer desse tempo, uma ministra desistiu e abandonou a igreja, não vai mais para a igreja. Por quê? Porque começou a ouvir certas coisas, ficou contra a igreja e não vai para outra igreja evangélica, também não vai mais para a igreja católica, porque diz que essa não é a verdadeira igreja católica, porque aquilo que ela ouviu não condiz, enfim. E aí eu pergunto, esse padre que fez a cabeça dessa ministra, ele vai sair de lá de onde ele está, talvez até do seu conforto, para ir ser padre como ele acha que deve ser no interior desse, num lugar desse tão distante? Será que ele vai sair de lá do conforto dele e tudo para poder ir anunciar a palavra lá para essas pessoas? Ele não vai fazer isso. Então lá tem pessoas, se agrada ou não, se é de maneira perfeita ou não, mas está fazendo bem, não pode ser impedido. E às vezes isso tem dentro da própria Igreja Católica alguns que se dizem os santos, os perfeitos, que fazem, e aí fazem a cabeça de outras pessoas, as pessoas ficam contra, às vezes até abandonam, não vão para a igreja porque ali está todo mundo fazendo errado, pecador, porque foi feito a cabeça dela assim, mas cadê o padre que orientou? Cadê o padre que fez a cabeça dessa pessoa contra a própria comunidade dela, a igreja católica ali, naquele local? Ele não vai sair de lá de onde ele está para ser pároco, para ser padre numa região dessa, não vai. Por isso, Jesus disse no evangelho de hoje, é importante demais a gente refletir sobre isso. Ele disse, porque quem não é contra nós é por nós. Não vamos impedir as pessoas de fazer o bem, não vamos impedir ninguém, pelo contrário, vamos incentivar. E aí, está fazendo bem? Não é do nosso grupo religioso? Vamos acolher a palavra de Deus e o bem que estão fazendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.